Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aí caminhando para a fase final da preparação para o PND. Nós estamos aí trabalhando os temas, como eu disse anteriormente, os temas agora são mais direcionados, aulas mais curtas, e que pega realmente aquilo que é necessário vocês saberem para prestar a prova com tranquilidade e com conhecimento, é claro. Então, hoje nós vamos estar trabalhando um tema muito importante, é o tema que é cobrado, é o tema do cotidiano escolar, que é a educação especial. Grande parcela das pessoas já conhece essa modalidade, sabe da importância que essa modalidade tem, mas, infelizmente, não é ainda uma modalidade aceita seja pelo corpo docente, seja pelos alunos, ou seja, a educação especial, ela foge daquilo, muitas vezes, daquilo que a gente acredita que deva ser uma educação de qualidade e para todos. Antes de eu começar a falar propriamente de educação especial, é importante você enfatizar para vocês, de uma forma clara, de uma forma transparente, o que está lá na Constituição e o que está na LDB. A educação é um direito de todos, dever do Estado, da família, em colaboração com a comunidade. Se ela é um direito de todos, nós estamos falando direito de todos, não importa quem seja. A escola é o lugar para todos. Então, a educação inclusiva é uma modalidade e ela deve estar assim, presente no chão da escola. Então, falar da educação especial, como já falei várias vezes para vocês, nós já trabalhamos sobre as modalidades da educação. A educação especial ela é um pouco diferente das outras modalidades, não de todas, mas de algumas, porque ela é uma modalidade transversal. O que é uma modalidade transversal? Ela perpassa todas as etapas, níveis e modalidades da educação, seja ela desde a educação infantil até o ensino superior. Em todas as etapas e níveis de modalidade, deve estar presente também a educação especial. Então, pode ser na educação infantil, se tiver criança dentro desse contexto, né, da educação especial, a escola é o espaço dela, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Então, agora a professora vai estar colocando os slides voltados para a educação especial, e aí nós vamos estudar outras modalidades relacionadas a essa concepção, ou seja, as modalidades que poderão cair, como a educação de jovens e adultos, a questão da educação à distância, a questão da educação indígena, a questão racial, são modalidades extremamente importantes que são cobradas também. Então, a professora já vai colocar aqui o vídeo para você, perdão, os slides, né, para que a gente possa aí já começar a direcionar o nosso trabalho, para que as nossas aulas sejam, de fato, de qualidade, preparando para aquilo que vocês realmente precisam. Então, aqui nós vamos estar apresentando agora, né, a educação especial. Aqui eu trouxe os outros slides, que são importantes também, para a gente deixar aí com material de apoio para vocês utilizarem sobre algumas leis, alguns decretos ou alguns nomes importantes da educação especial. Então, gente, como a professora já colocou, o conceito central e público-alvo da educação especial. Então, a educação especial é uma modalidade transversal, por toda vez que vocês ouvirem falar de transversal, é que ela atravessa todos, do ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação infantil ao ensino superior. Isso é muito importante, preferencialmente na rede regular de ensino. Não está falando obrigatoriamente, mas preferencialmente. O que esse preferencialmente leva a entender? Que se os pais, os responsáveis, optarem em não colocar a criança, o adolescente, o adulto na educação especial, perdão, na escola da educação regular, eles não sofrem nenhuma infração por isso. Tá? Mas é importante, por isso que eles colocam preferencialmente,
porque é importante que eles estejam também presentes na educação regular, ou seja, no ensino regular. O público-alvo da educação especial, que nós chamamos de PAEE, primeiro são vários tipos, né, nomenclaturas que devem estar incluídas na educação especial, ok? Que, primeiro, a educação com deficiência, que são aqueles impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Nós temos também os educandos com transtornos globais do desenvolvimento, que nós conhecemos como TGD, ou transtorno do espectro autista, que é o TEA. Tá? O que são esses dois conceitos? São alterações qualitativas da interação social, ou seja, na comunicação ou nos padrões restritos, repetitivos de comportamento. Então, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, eles têm, sim, mas não é só a dificuldade não está nele, mas sim na deficiente, muitas vezes interagir, ou seja, com o meio em que ele vive. Nós também temos a educandos com altas habilidades ou superdotação. O que é isso? É a grande facilidade, aquele aluno que tem grande facilidade de aprendizagem, alto desempenho de criatividade em áreas isoladas ou de combinado. Então, ele pode ter ou numa determinada área, ou pode ter em diversas áreas. Então, nós estamos falando aí de dois públicos que têm essa deficiência, muitas vezes, como já falei, intelectual, física, mental, né, sensorial, que muitas vezes causa alguma dificuldade na aprendizagem. Por outro lado, nós temos os educandos com altas habilidades, superdotação, que estão além daquilo que a escola pode propiciar a eles. Mas aí, gente, que eu coloquei em vermelho, porque é muito importante vocês saberem. E as pessoas erram muito. Por quê? Olha só, atenção para a prova. Os alunos com dificuldades de aprendizagem genérica, como TDAH ou TDAH, ou dislexias isoladas, olha isso, não fazem parte do público-alvo formal da educação especial. Perfeitas? Não fazem parte desse processo. No entanto, eles precisam receber todo o suporte pedagógico na escola regular, porque são alunos que precisam, sim, ser acompanhados, mas eles não fazem parte e não são público-alvo da educação especial. Isso é muito importante, tanto que as crianças que têm TDAH, ou têm dislexia, ou TDAH, elas não têm direito ao profissional de apoio, ok? E aí, gente, tem dois conceitos chaves muito importantes para a gente compreender isso. Nós temos o integrar versus incluir. Quando a gente usava esse conceito de integração, que é o modelo antigo, né, de médico, o que acontecia? Essas crianças da educação especial, elas cabiam a elas, tá, se adaptar à escola. Ou seja, ou elas se adaptavam à escola, ou elas saíam da escola, porque aquele espaço não era dela, e iam buscar escolas especiais, seja escola de surdos, seja a PAI, ou seja, a escola não era a escola que tinha que adaptar, mas é essa criança, esse sujeito que deveria se adaptar à escola. Isso nós chamamos de integrar. Quando a gente fala em incluir, o processo é ao contrário. É a escola que tem, tá, que se organizar, se preparar para receber os alunos. Então, não é mais um problema do aluno em relação à escola, agora é problema da escola para receber o aluno. Então, o que eles colocam aqui? Tá? Que a inclusão é um modelo social que está em voga, a escola se transforma para acolher a diversidade e garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos. Isso é incluir que todas as crianças, sendo ela especial ou não,
elas têm o direito garantido de uma educação, deveria ter o direito garantido de uma educação de qualidade, de uma educação que modifica todas as questões que não acolhem para uma escola agora humanizada, tá? Como que se dá esse processo? Não adianta a gente acolher, né, no sentido de incluir. Nós temos que preparar a escola, agora falando de educação especial, nós temos que preparar a escola para fazer essa inclusão. Então, a escola, ela deve ser, num período, o ensino regular, onde a criança vai estar em sala de aula, acompanhada, claro, como também ela vai estar se socializando com os seus colegas na hora do intervalo, nas interações coletivas. No entanto, no outro lado, no turno contrário, ela vai aí ter todo o aparato para poder se desenvolver. Então, como se dá? Quais são os aparatos? Primeiro, atendimento educacional especializado, que é o AEE. O que é? É um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então, ali, o aluno vai estar o quê? Ele vai ser recebido nessa sala, nesse espaço do AEE, que vai o quê? Estar colaborando, que vai estar organizando, que vai estar elaborando todo o processo de aprendizagem desses alunos, e todos os espaços onde esses alunos estão inseridos deverão ser espaços com acessibilidade. Como ocorre esse processo? É complementar. Olha, ele não substitui a educação regular. Muito pelo contrário, mas ele complementa o ensino regular, a sala regular. Por isso que tanto o professor de sala de aula, professor regente, como professor de apoio, como profissional do AE, eles devem estar interagidos entre eles. As atividades, elas devem estar muito conectadas. Ou seja, a AE vai estar dando suporte para que o aluno tenha condição do aprendizado. Então, como ocorre? É complementar para a pessoa com deficiência, ou seja, a pessoa que tem algum tipo de deficiência colocado em cima anteriormente, a sala de AEE, ela vai complementar aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos que o aluno não consegue trabalhar em sala. Então, a AEE vai fazer. Agora, quando a gente fala de alunos de altas habilidades, o que ele vai fazer? Ele vai suplementar. Ele vai agora construir atividades além das atividades que estão postas no contexto da sala de aula. Então, complementa para os alunos, né, com deficiência, seja ela auditiva, visual, ali motora, e que não consegue, que tem dificuldade de fazer esse processo, já ela vai além, ou seja, vai suprir aquelas necessidades além do aluno. Então, a sala de AE, ou seja, né, dos atendimentos educacional especializados, ela tem aí esses dois suportes. Quais são eles? Complementar e suplementar. Onde ocorre? Preferencialmente na sala de recursos multifuncionais. Onde está situado? Geralmente, na própria escola, pode estar também em outros espaços especializados, voltados para isso, no contraturno, ou seja, no turno inverso àquele que o aluno frequenta a escola. Por quê? Isso vai dar condições para que o aluno faça essa compreensão e tenha, dentro do processo escolar, ou uma complementação ou uma suplementação daquilo que é trabalhado em sala de aula, dos conhecimentos que são construídos. É importante que a gente já falei isso, né? Que essas salas, elas não substituem a sala de aula, né, do cotidiano, ou seja, do regular, mas ela tem como função
apoiar, dar condições, ou para complementar, ou para suplementar os conhecimentos. Perfeito, gente? Quais são os instrumentos de planejamento da acessibilidade? Primeiro, nós temos lá o PDI e nós temos o PEI. O que é o PDI? O PDI é um plano de desenvolvimento individual. Ali tem a vida daquele aluno. Quais são as facilidades, quais são as dificuldades, e eles são construídos, no caso dele, é construído pelo professor da sala de aula, juntamente com os profissionais de apoio que dão condições para que esses alunos sejam inseridos na escola. Já o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Um é um plano de desenvolvimento individual, a vida do aluno. E o outro é um plano de ensino voltado para a realidade de cada um desses alunos. Então, o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, e o PEI, que é o plano de ensino individualizado, eles são planejamento pedagógico centrado em cada estudante. Ele é voltado para um estudante especificamente. Até porque, né, cada uma das deficiências, cada uma das dificuldades, elas são de cada aluno. Então, tem que ser construído de forma individual. Elaborados conjuntamente pelo professor regente, que é o professor de sala, e o professor do AE, definindo metas, adaptações e recursos necessários. É claro que o profissional de apoio vai estar ali, né, junto, conversando, porque ele também conhece o desenvolvimento do aluno. É ele que lidar com o aluno, então, muitas vezes, fora do contexto da escola, no contexto de socialização, levar ao banheiro, na alimentação. Então, quanto mais profissionais voltados para essa realidade, maior será o conhecimento. Mas a gente coloca isso, né, que tanto o PDI como o PEI, ele é construído de forma conjunta entre o professor regente, tá? E também aquele professor que vai estar lá dentro da sala de AE. Perfeito? Como que se dá o desenho universal da aprendizagem, que nós chamamos de DUA? DUA é uma abordagem pedagógica que propôs a criação de estratégias, olha lá, e materiais flexíveis. Por que flexíveis? Nós estamos falando do aluno que tem a dificuldade por conta da deficiência. É necessário que se prepare materiais voltados para aquela realidade, materiais flexíveis, que vão fazer com que o aluno interaja com o conhecimento e ele não perceba que ele não tem condições de fazer. Apenas se é uma espécie de uma avaliação, de um trabalho adaptado para a realidade do aluno. Perfeito? Então, abordagens pedagógicas que propõem a criação de estratégias e materiais flexíveis, desde o planejamento inicial da aula, para que todos os alunos consigam aprender juntos, sem a necessidade de adequação de emergência, ou seja, o processo ele é natural. O professor, ao preparar a sua aula, ele vai preparar aquele conteúdo, mas de maneira flexível, de maneira que o aluno se sinta capaz de fazer. Porque se ele pega o mesmo conteúdo do aluno que não tem deficiência, aquele aluno, a maioria deles consegue fazer, e o aluno da educação especial, vai criar nele a condição de que ele não é capaz. Agora, quando o conteúdo é o mesmo, mas há aí uma flexibilização, o aluno se sente também interagido na construção do conhecimento. Aí nós temos também, né, a tecnologia assistiva. O que são isso? São os recursos, os equipamentos, as estratégias de serviço que visam o quê? Promover a funcionalidade e autonomia e participação das pessoas com deficiência, para que elas se sintam parte daquele espaço. Então, todos os materiais que forem sendo construídos são materiais também voltados para a realidade daquele aluno.
E aí vem essa questão não só da tecnologia assistiva, mas também, né, o direito da criança, do adolescente, dos jovens, em especial, que eles possam transitar, que eles possam ter acesso a todos os equipamentos, como também recursos que são oferecidos aos outros alunos. E aí, gente, para nós entendermos a educação especial, nós temos aqui alguns documentos importantes e necessários. Eu fiz um materialzinho com alguns desses documentos para que vocês possam estudar paralelos. Então, o marco legal obrigatório para a PND, ou seja, esse material é um material importante para que vocês estudem para a prova nacional docente. Legislação nona, a Constituição Federal de 1988, e ela está muito, a LDB vai estar muito ligada a ela, porque a Constituição garante o atendimento educacional especializado preferencialmente na rede escolar, como a professora falou, preferencialmente não é obrigatoriamente, mas prefere por quê? Porque, além da construção do conhecimento, ele tem um direito de socializar, perfeito? E a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a LDB 93, 94, 96, ele vai dizer que tem alguns capítulos, ali que é o capítulo 5, que vai ser direcionado à educação especial, lá nos artigos 58, 59, 60, esse sim a professora vai passar, porque é o que dá a base para a educação especial. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é o marco, o divisor de água, o que é isso? É aí que, de fato, a inclusão vai ter que ser exercida não só teoricamente, mas também na prática. A Lei Berenice Piana, que eu trago essa lei para vocês também, vou mandar, já está separadinho, que institui a Política Nacional de Proteção de Direitos das Pessoas com TEA. Pessoas lá, né, transtorno do espectro autista. Essa mãe, ela batalhou e conseguiu, em 2012, que isso fizesse acontecer, não só na sociedade, como também no contexto escolar. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, que também vai dizer o seguinte, ele criminaliza a LBI, tá? Que é o Estatuto está dentro, a recusa, olha só, de matrícula ou cobrança de taxas extra por escolas privadas. Ou seja, o fato da criança ser, ou do adolescente, ou uma criança especial, a escolas privadas não pode cobrar nenhuma taxa a mais. Por quê? Porque a educação é um direito e ele tem o direito de estudar. E assegura os profissionais de apoio escolar. Profissionais de apoio são aqueles que vão aí participar do desenvolvimento, da socialização dessa pessoa no contexto escolar. Então, gente, a educação especial é tratada nos artigos 58, 59, 60 da LDB, que aí eu faço aí um breve resumo. O 58, o que ele fala? Define a educação especial como uma modalidade de educação escolar, que deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Isso está posto na LDB. Tá? Atende educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, a escola tem que estar preparada para receber esses alunos. Garante o atendimento especializado que comece desde a educação infantil, se estenda pelo longo da vida. Esse espaço é espaço eterno para essas pessoas, como para qualquer um. Prevê serviços de apoio especializado na escola regular para atender às necessidades específicas e permite o atendimento em classes, escolas ou serviços especializados exclusivamente, aí quando é exclusivamente, ou seja, de forma exclusiva, tem que acontecer. Quando as condições do aluno não permitirem a integração nas classes regulares. Ou seja, esses alunos têm que estar dentro da escola.
Já o artigo 59 da LDB determina que o sistema de ensino deve assegurar aos alunos currículos, métodos e técnicos e recursos específicos para atender à demanda, às necessidades de cada aluno. Terminalidade específica para quem não atingir o nível básico exigido para a conclusão do ensino fundamental por conta de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo os conteúdos para superdotados. Ou seja, eles têm que, não é facilitar, mas tem que possibilitar a esses alunos que eles, ou seja, aqueles alunos que tiverem dificuldade e não conseguem atingir, tá certo? Eles vão o quê? Eles vão ter que buscar caminhos para quê? Para que eles possam, apesar de todas as suas dificuldades, concluir, seja o ensino fundamental, né? De forma mais rápida e acelerar para os conteúdos para os alunos superdotados. Professores com especialização, isso é importante, ou seja, professores com especialização adequadas para o atendimento especializado ou capacitado para a integração desses alunos em classes adequadas. Nunca se esqueça. Os alunos da educação especial, eles devem, não é que tem que fazer obrigatório, mas é importante, se ele está inserido na escola, que ele esteja inserido na sala regular. Acesso igualitário aos programas sociais suplementares disponíveis para os demais alunos. Todos os programas, todas as políticas públicas que os alunos de uma escola tiver, eles também terão direito. Artigo 60 estipula que os órgãos oficiais devem ampliar o atendimento aos educadores da própria rede pública regular. É o que a gente sabe que não acontece. E permite o apoio técnico e financeiro do poder público em instituições privadas, comunitárias, filantrópicas, ou seja, que eles possam receber aquilo com o maior apoio financeiro para que eles possam abrir o espaço para novas demandas. Então, quais são as atribuições dos profissionais da escola inclusiva? Um erro comum, isso é muito importante, tá, gente? Nas provas é confundir o papel de cada profissional no cotidiano escolar. Então, cada profissional ele tem um papel a desempenhar. Ou seja, o professor regente tem um papel a desempenhar, o professor da EE tem um papel a desempenhar e o professor de apoio também tem um papel a desempenhar. É importante que esses três trabalhem juntos, são conectados, conversam, dialogam, mas cada um tem um papel muito bem definido. Quando a gente fala professor regente, que é o da sala comum, é responsável pelo ensino de todos os alunos, pelo planejamento do currículo, pela regência e pela avaliação pedagógica. Então, se tem lá na sala um aluno com deficiência, o professor tem que ter consciência de que a aula não é só para um público. Ele tem que preparar a aula para incluir todos. O professor de AEE, ele não é auxiliar do professor de regente. Ele está lá para trabalhar junto, para conectar, fazer um debate, promover as ações a partir daquilo que o professor regente dialoga com ele. Então, o professor de AEE não é auxiliar do regente. Ele atua lá com co-ensino, com parceria, ou no contraturno, na sala de recursos multifuncionais, produzindo materiais acessíveis, ensinando o uso da tecnologia assistiva, como Libras, Braille, e orientando a equipe. Então, ele vai ser um profissional que vai trabalhar de forma coletiva com o professor regente. Pode ser daquele horário, mas geralmente ele acontece no contraturno. E o profissional de apoio, apoio escolar,
ou seja, os cuidadores ou monitores, acompanham o estudante nas atividades de alimentação, higiene, locomoção e comunicação e interação. Atenção, tá? Ele não substitui o professor e não tem a função docente ou de regência de ensino. É um grande erro que acontece nas escolas. O professor faltou, pega o profissional de apoio e coloca na sala de aula. Ele não é essa a função dele. A função do profissional de apoio escolar é acompanhar os seus alunos naquelas ações que acontecem extra sala de aula. É claro que ele vai estar ali acompanhando o aluno, vai estar em sala, dando todo o apoio ao aluno, mas o papel dele é fazer toda aquela função de acompanhar o aluno fora, precisamente vai fora de sala de aula, como alimentação, higiene, locomoção. Então, isso é muito importante vocês saberem. Qual é o papel de cada um desses profissionais? O professor regente é o que está em sala. Ele prepara e ele ministra a aula. O professor de AE, como está aqui, ele não é auxiliar de professor regente, mas ele atua como conhecido, parceria. Ele vai estar ali vendo quais são as ações que o professor está desenvolvendo, quais são as dificuldades do aluno, para que ele possa preparar todas as atividades voltadas para a necessidade dos alunos. Enquanto profissional de apoio, ele tem o papel aí, está junto com o professor regente, acompanhar, mas a função dele é dar toda assistência ao aluno especial. Então, desempenho universal para a aprendizagem, que é o DUA. O DUA é uma das tendências pedagógicas mais cobradas atualmente. E as pessoas não sabem o que é o DUA. Tá? Vou aqui explicar para vocês. Em vez de adaptar, olha lá, olha só, é uma das, né? Aí, ao invés de adaptar tarefas e depois que o aluno falha, ele vai o quê? Ele vai antecipar, ele vai planejar toda a ação desde o começo. Para quê? Para que as atividades sejam acessíveis a todos. Então, o professor está dando aula, o aluno não sabe fazer, não, ele vai já preparar. Por isso que ele tem que estar ali num processo muito interligado entre eles. Ele vai preparar o material, ele vai antecipar todo o processo de aprendizagem. Princípio 1, o engajamento. Múltiplas formas de motivar e envolver os estudantes. O porquê da aprendizagem. Ele vai estar ali entendendo, buscando entender por quê. Por que da necessidade? O que a gente pode fazer? Quais os materiais? Quais as ações? Quais o que a gente pode fazer para motivar o aluno ao aprendizado? Princípio 2, representação, ou seja, múltiplas formas de apresentar, ou seja, de colocar as informações e os conteúdos. Pode ser através de texto, pode ser através de áudio, imagem, vídeo, ou seja, o que. Então, quanto mais didática, quanto mais movimento estiver, mais envolvimento o aluno vai ter. E o princípio 3 é ação e pressão. É a múltipla forma de permitir que os alunos demonstrem o que aprenderam. Como? Através do desenho, através de fala, através, no caso, oralmente, através de escrita, através de avaliação de escrita, através de projetos, portfólios. Como que ele aprendeu? Então, gente, trabalhar a educação especial não é fácil. Ela é extremamente complexa. E aí, gente, 3, adaptação curricular versus flexibilização curricular. Ou seja, saber a diferença é muito importante você saber o que eles cobram. E educação especial é um tema que eles batem muito. Você pode perceber que o número de alunos especial tem crescido. Agora, os professores não têm conhecimento, não todos, tá, gente? Sobre como trabalhar, o que trabalhar, como trabalhar, para quem trabalhar. Então, é saber essa diferença entre adaptar e flexibilizar. A adequação, flexibilização, são questões de pequeno porte. É ajuste na metodologia de tempo, de espaço, de materiais feito pelo professor.
é pelo professor. Geralmente, quem faz esses materiais nas escolas são os profissionais de apoio. E vocês viram que isso não é função dos profissionais de apoio. O papel executado na escola não é o papel real deles, tá? Então, ajustes metodológicos de tempo, de espaço e de materiais feitos pelo professor regente para facilitar o acesso aos conteúdos da série ano. Ou seja, não altera os objetivos nem os conteúdos que estão postos na BNCC. Então, seja os alunos não especiais, seja os alunos especiais, todo o material tem que ser elaborado a partir da Base Nacional Comum Curricular. Já as adaptações significativas, que são aquelas de grande porte, alteração de maior impacto nos objetivos, nos conteúdos e nos critérios de avaliação, requer, ou seja, é necessário fazer uma leitura, entender quais são as necessidades, quais são as dificuldades. Para isso, precisa entender, conhecer o PEI e o PDI, conhecer a própria história do aluno, como sujeito, como também o aluno ali, como aluno nas suas facilidades e dificuldades de aprendizagem. Então, gente, as tecnologias ativas, né, ou assessorias, as que vai colocar, perdão, acessibilidade, quais são elas? Que tipo que nós temos? Então, conheça o tipo de acessibilidade definido pelo modelo social que é colocado pela LBI, a Lei Brasileira, né, de Inclusão. O recurso do DITAR, que são eles, Soraban, Reglete, as pranchas de comunicação, essas são as formas, ou seja, quais são os recursos utilizados. Quando a gente fala de forma arquitetônica, vamos falar rampa, os pisos, banheiros adaptados. Quando a gente vai falar na questão atitudinal, na eliminação de preconceito, estereótipo e capacitismo. Quando a gente vai falar do campo da pedagogia, ou seja, no campo pedagógico curricular, nós vamos falar dos materiais pedagógicos adaptados a partir da realidade daquele aluno, levando em conta os conteúdos trabalhados pelo professor regente. E a comunicacional é Libras, Brailles, Lindebrage, audiodescrição, ou seja, essas são as tecnologias assistivas que devem estar presentes dentro da escola para que ela possibilite a acessibilidade. Mas nós sabemos que muitas dessas não estão presentes. No campo arquitetônico, até estão. Fazem rampa, banheiros maiores, né, com todo o equipamento para que o aluno possa se sentir seguro lá dentro. Mas quando fala da parte pedagógica, da elaboração de materiais voltados para aquela idade, conhecer, quando a gente fala da questão atitudinal, que é a questão do preconceito, dos estereótipos, aí realmente as coisas não acontecem. Então, gente, nós temos a legislação resolução, aí a professora coloca cada uma delas, isso aí eu vou deixar para que vocês estudem, claro, porque não tem como, né? Mas eu deixo aí o que cada um representa, para vocês poderem, né, fazer uma leitura, se sobrar tempo. Se não sobrar, se vocês souberem esse contexto, já é de grande ganho pedagógico. Então, aqui, gente, o checklist, tá? Do profissional de apoio, é que cuida da higiene, da locomoção e alimentação. Não pode estar na docência. O DUA, ela antecipa as barreiras do planejamento inicial. Ou seja, não deixa as coisas para a última hora, não deixa o problema acontecer. Ele já faz o plano, já planeja o que vai ser acontecido. Ah, é uma coisa fixa? Não, pode errar, pode mudar, claro, mas ele mostra a caminhada já. O PDI e o PEI é o documento individual que guia a vida escolar, ou seja, o PDI é a vida escolar do estudante com deficiência, né? E o PEI vai para a parte pedagógica. A educação bilíngue de surdos é uma nova modalidade da LDB. Lembra que a professora falou
que, conforme vai aparecendo as necessidades da sociedade, ou seja, as modalidades elas vão ampliando. Não estava lá na LDB. Agora, a educação bilíngue de surdo faz parte de mais uma modalidade da educação brasileira. E o capacitismo, ou seja, o preconceito que acontece, está baseado na presunção de incapacidade das crianças com deficiência. A gente já chega, já olhando, essa criança não vai aprender. Né? Então, gente, isso aqui são mais questões que eu já falei, né, da questão das atitudes. Então, aprofundamento da especificidade do público-alvo. Quem são os públicos-alvos? Isso cai. Isso tem que saber. A professora já falou lá. Que são o pessoal UTEA, que são, né, os autistas, transtorno de espectro autista, então que precisam de uso de suporte visuais, rotinas estradas, ou seja, eles precisam de todos os aparatos. E também a deficiência auditiva, surdez, e aí vem a educação bilíngue, para surdo, vem a Libras, tudo isso é extremamente, vocês saberem, importante. As altas habilidades de superdotação, a professora já colocou, que vocês vão criar, no caso do professor, atividades que vão além daquelas atividades propostas pela escola. Ou seja, o aluno tem o direito de ter atividades além, para ir à frente. Avaliação, como é que se dá a avaliação pedagógica na educação inclusiva? Foco na formação como estudante é avaliado, como eles são avaliados no cotidiano escolar. Processual e formativo. É o mesmo do aluno, que não são alunos especiais. Ou seja, uma avaliação deve considerar a evolução do próprio estudante em relação a ele mesmo, e não em comparação à turma. Por quê? Porque ele é o aluno que tem as suas especificidades. Então, ele vai ser comparado conforme a sua realidade. Ela é processual como a outra. Ela é formativa como a outra. Só que o diferencial é que a outra é processual formativa no todo da sala de aula. Aqui é direcionado para o aluno. Opa! Flexibilização de instrumento, ou seja, as provas que elas sejam diversificadas, elas podem ser orais, elas podem ser por desenho, que a professora já falou, só estou fazendo um breve resumo, e adequação do tempo e espaço, garantia de tempo adicional para a realização das avaliações. Então, se as avaliações, elas devem ser adaptadas, direcionadas a cada aluno e a cada deficiência. Então, o aluno ali, além de ter as avaliações, os trabalhos voltados para os contextos, eles também têm o direito de ter o tempo ampliado para a elaboração, ou seja, para a resposta também avaliativa. E, se necessário, salas individuais, quando requer, quando a educação em si, quando a deficiência exigir. E aí, gente, o coensino é aquele que vai estudando em colaboração, tanto com os professores regentes, tá? O professor de apoio, ele dá esse apoio, como também a família. Família tem um papel fundamental na inclusão dos nossos alunos e alunas. E aí, as leis que a professora já colocou naquele gráfico, tá? E aí, já coloquei que a inclusão ocorre também na educação regular, a adaptação é da escola e não é do aluno, isso é muito importante. Não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar à realidade do aluno. Perfeito? E o trabalho em equipe entre todas aquelas pessoas que estão, de forma direta ou indireta, envolvidas com a educação especial. E aí, gente, o financiamento de dupla matrícula, o Fundeb, isso é muito importante vocês saberem,
que o Fundeb contabiliza o aluno especial 2 vezes, se ele estiver matriculado na rede regular de ensino, no período regular, e frequentar o AEE, tá? Aquela sala, ou seja, o espaço de alimentação que está direcionado, que nós já estudamos, ou no contraturno, na sala de recursos multifuncionais, da própria instituição ou instituição conveniada. Ou seja, o financiamento é duplo, é 2 vezes, porque ele está ali frequentando 2 espaços. Tá ok? Esse segundo, ou seja, só para vocês lerem, mas com certeza eu creio que não caia, o princípio da não substituição. Reforce bem que a AE nunca substitui, lembra disso? A educação regular. Nunca substitui a educação escolar. E é isso aí, gente. Nós fechamos aqui mais um conteúdo, que é o conteúdo da educação especial. É um conteúdo que vai cair, vocês podem confiar em mim. E não cai pouco, não, gente. Cai muito a educação especial. Então, está aí mais uma aula com esse conteúdo. Amanhã nós vamos também, eu vou estar estudando qual o conteúdo mais próximo para a gente estar trabalhando também amanhã, para que a gente consiga, até o final da semana, concluir praticamente todos da outra semana, todos os conteúdos solicitados, se não todos, quase todos solicitados para, né, a prova da Nacional Docente. Posteriormente a isso, nós vamos estar aplicando na redação, porque vocês têm que saber o conteúdo, mas vocês também precisam fazer uma redação de qualidade. Eu só vou desligar para a gente poder continuar a nossa conversa rapidinho. Nilma, boa noite. Boa noite, Maria Rita. Deu para entender? Deu sim. Procura, Nilma, né? As pessoas, depois elas escutam, devia estar gravando agora. As pessoas, como eu disse, as pessoas não assistem às aulas. Eles preferem assistir a aula. Claro que o conteúdo é o mesmo. Mas quando a gente está aqui, mesmo que vocês não permaneçam, estão vendo a gente, estão vendo a gente falar, né? Então a pessoa fica mais atenta. Ela está prestando atenção. Se ela estuda só em casa, deixa um dia, passa outro, então a pessoa, pela primeira vez, mas todos os cursos que eu dei, que as pessoas, exceto uma ou duas, participam, as outras só assistem às aulas gravadas, né? Mas eu estou fazendo a minha parte, né? Com certeza. E está só perdendo. Tainá, você está aí? Estou sim, professora. Não foi embora, não? Não, uai, meu personal caiu de moto, machucou, tá lá no hospital, o Igor até foi lá. Vai ter que dar uns pontos, aí eu fiquei para aula. Então, tá bom. Deus trabalha com educação especial, né, Tainá? Sim, nossa senhora, professora, tá fácil não. Deu para compreender? Deu sim, perfeitamente. Então tá. Aí amanhã, agora eu vou, como eu disse, estava no grupo, Otaviano, meu esposo, né? Ele passou por uma cirurgia de próstata, está com câncer de próstata, graças a Deus. Então foi uma semana meio tumultuada, porque saúde não adianta. Em primeiro lugar, agora já está em casa, está dentro de troponia, né? Querendo entrar na banheira para tomar banho sozinho, com a sonda, olha a cabeça. Mas, enfim, homem não adianta, né? Mas, enfim, agora já está mais tranquilo e eu consigo caminhar tranquilamente também. Tá bom, gente? Boa noite. Vamos caminhar. Tchau, tchau. Tainá, tchau.